Olá, eu sou a Márcia e hoje eu vou mostrar para vocês as implementações da versão 9 na Release 0.18. Para ver a lista completa de implementações, a gente pode acessar aqui na opção Download, a opção Changelog. Dentro do Changelog, a gente lista todas as implementações e correções de cada uma das releases do ScriptCase. Hoje a gente vai focar na versão 0.18, que foi lançada ontem. Então vou acessar aqui o meu ScriptCase na versão 9 e criar um novo projeto. Na criação do projeto, a gente já vai observar uma modificação. Conforme listado aqui, foi adicionado um novo tema para as aplicações. O tema se chama SC9 Middle. Então a gente vai observar aqui o novo tema SC9 Middle. Para incluir no projeto, basta selecionar. Se eu quiser que ele seja o tema padrão do projeto, ou seja, o tema que vai ser gerado na primeira vez que eu criar as aplicações, basta selecionar como padrão. Atualmente, ele já vem aqui o padrão, o SC Rhino, que é o tema que já tinha na versão 9. Mas agora a gente tem mais opções, além das outras opções de versões anteriores que a gente pode utilizar também. Então vamos selecionar aqui esses dois e prosseguir. Vou fazer a conexão com o meu banco de dados, selecionar uma tabela de exemplos e criar o projeto. A maioria das implementações que foram feitas nessa versão estão dentro das aplicações de gráfico e consulta. Então eu vou começar criando uma aplicação de gráfico. Vamos selecionar a tabela de pedidos e criar. Vamos montar então um gráfico simples aqui com o campo empregado, um campo data e um campo de valor para a parte da métrica. Nessa configuração do gráfico eu tenho empregados que vão ser listados e a data que eu posso navegar utilizando a opção Drill Draw, como a gente chama, o gráfico sintético, para observar o subgráfico de acordo com cada um dos registros, ou seja, com cada um dos empregados. Assim é como o ScriptCase lança o gráfico na primeira vez. Eu posso configurar aqui dentro da aplicação para não utilizar o Drill Draw e ver o gráfico de uma forma analítica. Como a gente está com ano aqui, não dá para observar bem. Vamos trocar para mês e ver novamente como ele fica. Então, como ele está com a opção de Drill Draw, ele vai sempre lançar o gráfico como Drill Draw, somente se eu alterar aqui, ele vai colocar como analítico ou multisséries. Então, a gente fez essa modificação também dessa nomenclatura aqui dentro da configuração do gráfico. Antes a gente chamava de analítico e sintético, a gente colocou agora multisséries ou Drill Draw, porque aí é uma nomenclatura que foi sugerida pelos clientes também, que se utiliza mais, então a gente trocou aqui também nessa versão. Ou seja, multisséries ele vem tudo no mesmo gráfico, Drill Draw ele vem com a navegação, certo? Então essa configuração padrão, dentro das configurações do gráfico, eu vou poder alterar algumas coisas. No caso dessa versão 0.18, o que é que a gente modificou aqui dentro do gráfico? Como eu falei já, essa parte da nomenclatura aqui, mas é uma coisa simples, mas o que a gente tem de mais importante é aqui na ordenação, certo? Então, naturalmente ele vai trazer o gráfico ordenado pela dimensão, ou seja, pela data e pelo empregado, de acordo com a inclusão no banco de dados, 1, 2, 3, 4, o ID da tabela, e a data de acordo com a data. No caso aqui a gente tem mês, então ele vai trazer janeiro, fevereiro, março, abril, de acordo com cada um dos meses. Mas aí, se eu quiser fazer um tipo diferente de ordenação, eu posso vir aqui na ordenação do subgráfico e colocar que essa ordenação vai ser feita, por exemplo, pelo valor, uma ordenação descendente pelo valor, vamos colocar assim. Então ele vai gerar o gráfico, novamente com a navegação, vamos selecionar o empregado 4, e aí ele vai trazer a ordenação por valor, nesse caso descendente, como a gente pediu, e não mais pelos meses, né, de acordo com a dimensão. Então, essa opção no subgráfico não era possível antes dessa Release 18. Então, é possível agora fazer a ordenação aqui de acordo com métricas ou dimensões também para o subgráfico, ok? Então, essa foi uma das implementações também. Então, se a gente for ver aqui, ó, adicionado a opção para ordenar valores no gráfico com navegação Drill Down, ok? Então, essa foi aqui uma das novidades dentro da versão. Vamos selecionar aqui a outra novidade, que foi a opção de iniciar o gráfico pelo filtro. Essa opção ela já tem na consulta, as pessoas utilizam o módulo inicial da consulta ser o filtro, no gráfico não tinha, então nós adicionamos, fica aqui dentro da parte de configuração, no menu
esquerdo, módulo inicial. Então, geração de gráficos é o padrão, mas aí tem agora a opção filtro, ok? Para utilizar o módulo inicial como filtro, eu preciso estar utilizando o filtro. Atualmente o filtro ele não está ativado. O filtro está aqui, é o filtro avançado, que é a aplicação de filtro integrada com gráfico. Então, eu preciso selecionar campos. Se eu vier aqui gerar sem o módulo, sem selecionar os campos, ele vai dar um erro. Vai dizer que eu não tenho campos, certo? No filtro. Então, eu tenho que vir aqui no filtro, selecionar os campos. Vou selecionar aqui um campo, salvar. Então, quando eu gero agora o gráfico, ele vai trazer o filtro. Eu posso fazer o filtro aqui por empregado. E ele vai trazer somente o dado daquele determinado empregado. Ok, então trouxe só empregado 1 e os dados aqui ordenados de acordo com o valor como nós determinamos anteriormente, ok? Então, esse aqui, a opção de iniciar pelo filtro, também está na nossa lista aqui. No caso, a opção de iniciar pelo filtro, ele foi aqui da versão 0.16, adicionada a opção de iniciar pelo filtro na aplicação de gráfico, opção disponível na interface de configuração, ok? Então, foi uma opção aqui já da versão 16, mas eu estou aproveitando também para mostrar. Então, voltando aqui para a opção dos gráficos, vou só desabilitar aqui o filtro, para a gente não ficar com o filtro como inicial. Vou deixar o gráfico normal, gerando pelo gráfico, ok? Porque aí eu quero abordar agora aqui uma outra opção que a gente incluiu, que foi a opção de filtro inicial padrão. Ou seja, o gráfico, a gente tem aqui 3 filtros, né? A gente tem o filtro avançado, que a gente acabou de ver, que é a aplicação de filtro integrada. A gente tem o filtro dinâmico, que é aquele filtro que também tem na consulta, que fica em cima, a gente seleciona os campos dinamicamente. E a gente tem agora na versão 9, a opção mais recente de filtro, que é o filtro do usuário, que a gente colocou aqui dentro da opção de gráficos, que ele vai trabalhar aí com os dados em tempo de execução dos gráficos e fica na parte superior, né? Então esse filtro aqui ele é bem interessante. Ele está tanto no gráfico quanto no resumo da consulta. Então, todas as opções que eu vou mostrar aqui de novidades desse filtro, elas também estão implementadas no filtro do usuário do resumo da consulta, ok? Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui o campo Customer ID, que é o de cliente, a ID do cliente, o campo empregado e o campo data, só para a gente ver 3 tipos de dados diferentes e as opções que o Script Case traz. Então, se a gente clica aqui em editar, nessa opção a gente tem aqui como selecionar utilizando um select ou um multi-select, certo? Então, eu posso selecionar aqui um dos dois e aí vou poder utilizar aqui a opção escolher valores para determinar um valor padrão, certo? No caso, esse valor padrão ele tem que ser igual ao valor do banco de dados. Então, por exemplo, se eu quiser, nesse caso do cliente não faz muito sentido, mas eu quiser iniciar o filtro já num determinado cliente, então eu vou simplesmente colocar aqui o nome do cliente, certo? Esse valor de acordo com o do banco, né, como eu estou falando. E aí eu posso fazer também um lookup, no caso desse campo, certo? Vamos ver aqui para o campo empregado, que é o que a gente pode dar aqui um exemplo bacana. Então, no campo empregado, eu vou modificar aqui a função para valores reais, e aí ele vai selecionar também, ele vai me disponibilizar a opção de Select e Multi-Select, e aí a gente pode selecionar, por exemplo, a opção Select e escolher valores. Então, eu posso colocar aqui o empregado 1, certo? Ou seja, eu não sei o nome do empregado, eu tenho que colocar aqui a informação do banco de dados, eu quero que ele venha já com o empregado 1 na tela. Então, é um filtro padrão, ele vai vir já com esse filtro carregado. Eu posso vir aqui e colocar um lookup automático com a tabela de empregados. Ok. Então, feito o nosso filtro, vamos executar para a gente visualizar. Ele vai trazer aqui o filtro com os 3 campos que a gente selecionou e já no empregado 1, certo? Então, eu posso vir navegar e posso também navegar aqui nos outros empregados, ou eu posso desselecionar o empregado que estava selecionado e selecionar outro. Mas toda vez que eu executar o gráfico, ele vai estar somente com essa informação, certo? Essa é na opção de Select Simples, né?
Se eu quiser na opção de Multi-Select, eu vou poder selecionar mais de um empregado. Então, vou vir aqui na opção Valores, ele vai dizer, especifique o valor de filtro padrão a ser aplicado e certifique-se que o valor esteja presente na coluna. Anexe vírgula, contendo valores entre aspas duplas. Então, preciso, por exemplo, selecionar empregado 1, 2 e 3. Então, vou simplesmente colocar aqui a vírgula, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai trazer o gráfico com 3 selecionados. E aí são empregados 1, 2 e 3, certo? Então já traz aqui os empregados selecionados. Se eu vier aqui limpar, ou se eu vier aqui limpar, ele não vai limpar, porque ele está forçando esse filtro de acordo com a minha solicitação dentro da aplicação. Se eu quiser limpar, eu vou simplesmente vir aqui e desselecionar. E dar o OK. Então, ele vai trazer o gráfico normal. Mas, novamente, como eu falei antes, se eu atualizar esse gráfico, ele vai vir com os 3 empregados, porque é uma informação padrão e a informação que está sendo dada direto na aplicação, o usuário final não vai poder trocar isso. Mas aí é interessante para alguns casos que você queira já forçar uma pré-visualização. Essa implementação foi solicitada por alguns de nossos usuários, então é muito útil para esse filtro do gráfico. Então, deixa eu só mostrar aqui a opção de data para a gente complementar a explicação, porque aí segue a mesma lógica, né? Mas aí ela vai estar disponível somente para alguns componentes. Aqui no intervalo de data, por exemplo, não é possível, porque a gente vai ter que definir o intervalo direto na aplicação. Já quando a gente vem para período real, período relativo ou período sazonal, a gente tem aqui a opção de escolher valores. E aí sempre tem uma pequena documentação aqui dentro da própria tela explicando como você vai selecionar os valores. Então, por exemplo, eu quero selecionar somente o ano específico. Então, eu posso vir aqui ano e trimestre e ele diz como você vai digitar aqui os valores para serem exibidos dentro do filtro, dentro do gráfico. Então, vamos colocar aqui, nessa tabela eu tenho o ano de 2008 e 2009. Então, eu vou selecionar somente 2008. Então, se eu deixar dessa forma assim, quando eu executar a aplicação, ele vai trazer os empregados, né? E somente o ano de 2008, selecionado aqui. Então, eu também posso fazer essa combinação e trazer já um gráfico de acordo com o desejado, certo? Então, essa opção de filtro padrão adicionada aqui dentro do filtro do gráfico. E, como eu disse antes, essas opções estão também disponíveis no filtro do resumo dentro da consulta, ok? Essa é a opção de filtro padrão. Então, voltando aqui para a nossa lista de implementações, vamos ver lá. A gente já viu aqui adicionado suporte a valores padrão, ok? Essa parte de novos valores no período relativo, simplesmente aqui dentro do campo data, no período relativo, nós adicionamos aqui mais opções de valores relativos dentro aqui dos valores. Então, semana, próxima semana, de segunda a domingo, semana comercial, algumas opções que não tinham aqui a gente adicionou, certo? Adicionada a opção de valores, isso aqui a gente já viu. Melhoria na visualização do campo filtrado, isso aqui é simplesmente o layout, como vocês veem, quando a gente traz o valor selecionado, o campo vem diferente, aqui a cor do campo diferente, porque indica que já tem um valor ali dentro, então a gente fez uma melhoria aqui nessa visualização do filtro. E aí a gente tem aqui, dentro das outras versões, algumas outras implementações que eu queria mostrar, mas aí está dentro da aplicação de consulta. Então vamos criar aqui uma aplicação de consulta, vou criar com a tabela de clientes. Então na consulta eu queria mostrar só uma implementação importante, que foi uma macro nova que a gente incluiu, certo? Então vou aqui nos eventos, para a gente ver a macro, ou um record. Essa macro é uma macro de campo, e aí eu vou selecionar aqui o nome dela, SC Text Style, ok? O nome dela. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai acessar a documentação e a gente vai ver que ela vai modificar o estilo do texto do campo da consulta. Então, ela é muito similar a Field Style. Então, deixa eu pegar aqui os exemplos que eu preparei, bem simples, só para a gente ver a diferença de cada uma delas. Então, a gente já tem a macro Field Column e já tem a Field Style. Então, a gente adicionou agora a Text Style, que é similar a Field Style. Então, deixa eu só mostrar aqui uma por uma para a gente observar. Então, primeiro a Field Column, que já existia. O que é que ela vai fazer? A Field Column, ela vai trocar o campo, a cor do texto. Então, a gente pode fazer uma validação utilizando essas cores. Por exemplo, se o valor for menor, que tal número fique vermelho. E a gente pode utilizar
isso dinamicamente aí dentro dos eventos, certo? A segunda macro, que é a Field Style, ela vai modificar aqui o estilo do campo inteiro, então eu posso colocar outros parâmetros de estilo. Então a gente aplicou aqui no campo país, a gente vê que ele modificou a cor de fundo, modificou vários outros elementos aqui dentro do input do campo. Então essa é a macro SC Field Style. A gente pode também vir aqui na documentação SC Field Style, vamos ver aqui os parâmetros. Então ela traz aqui background color, size, color, family e weight para a gente poder modificar. E a terceira macro, que é a text style, a nova, ela vai também trazer alguns parâmetros para o texto do campo. Então, como a gente vê, a gente pode modificar a cor, né, e pode modificar a família de texto também. Então, só para a gente visualizar a diferença, field color, text style e field style, ok? Então, essa macro também adicionada na versão, essa foi na 0.16, mas aí como a gente não tinha feito o vídeo, aproveito para mostrar agora aqui para vocês. Então é isso, era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Espero que tenha sido útil, que vocês possam aproveitar aí essas novas funcionalidades, especialmente do resumo, do gráfico. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!